Primeiramente, bem-vindos ao Lab Fora. Nós somos um projeto artístico, educativo, voltado para a formação e para o diálogo com saberes contra-hegemônicos e outras maneiras de se pensar a imagem, a palavra, o som, a arte, a cultura. E hoje começamos o módulo 2, Cruzando Fronteiras, as potências estéticas do mundo árabe, que será facilitado a todos pela pesquisadora Léo Gimenez, que está aqui com a gente hoje. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura via edital de seleção de projetos número 017/2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Eu vou estar no chat para qualquer dúvidas e quem vai conduzir o restante da aula, do encontro, é a Léo. Então, fiquem à vontade com ela. E, de novo, bem-vindos. Olá, gente. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Léo Gimenez e eu estou vindo aqui hoje para começar o nosso módulo, que a gente vai discutir estética no mundo árabe, passando primeiro, os nossos dois primeiros encontros vão ser sobre arte moderna e os nossos últimos dois encontros vão adentrar o campo da arte contemporânea. Eu vou compartilhar com vocês aqui um PDF que eu acabei de enviar para a FIB, então ela vai disponibilizar para vocês também. Antes de a gente começar, eu queria rapidamente fazer uma breve apresentação de todo mundo. Eu queria entender mais ou menos qual é o público que está participando desse curso e também entender um pouco melhor como vocês chegam para isso, né? Então, alguém gostaria de começar se apresentando? Não. Estamos tímidos hoje. Tá bom. Então, se alguém quiser se apresentar eventualmente, fique à vontade. Eu gostaria. Manda ver. Eu sou a Lamaleza, sou capixaba também, do sul, do Espírito Santo, e sou artista visual, ceramista plástica, atriz, e assim, eu fiquei muito empolgada quando eu vi esse projeto, principalmente por ser um projeto, né, capixaba da UFES e ser tão interessante, assim, essas discussões, por exemplo, do modernismo árabe, e as artes visuais nesse contexto é uma coisa que eu acho muito enriquecedor e sempre muito bom de pegar essas informações, né? Muito obrigada aí por estarem propondo esse projeto. Claro, a gente que agradece vocês estarem participando. Acho que é bem importante a gente se abrir para outras discussões dentro do mundo da arte, né? Acho que a gente acaba muito fechado em certas narrativas da história da arte e tudo mais. Mas seja bem-vinda lá. A gente tem uma pessoa que se apresentou aqui no site, no chat. Sou Turíbio, pesquiso cinema, gêneros e sexualidades no mestrado na UFG e fiz licenciatura em artes visuais. Me interessei no curso para conhecer outras fronteiras que sei tão pouco. Legal. Seja bem-vindo, Turíbio. A Malu disse que não pode se apresentar pelo microfone porque ela está no ônibus, mas ela é do Rio de Janeiro e é formada em Ciências Sociais. Atualmente está terminando o mestrado em Sociologia da Arte, pesquisando arte contemporânea pela PUC. Legal, Malu, seja bem-vindo. Bom. Posso me apresentar? Claro. Fica à vontade. Meu nome é Juno. Eu
eu faço tatuagem, moro em Vila Velha mesmo. Eu faço tatuagem e eu comecei a fazer pesquisa como aluno especial na UFES em artes visuais, no caso mais arte contemporânea, mas é basicamente sobre o uso do corpo nas artes e o impacto do corpo com relação à transgressão e ao lugar que a gente se coloca no mundo. E fiquei muito feliz e muito interessada quando eu vi que eu tinha conseguido me inscrever, porque mesmo eu entrei em artes, eu fiz 3 anos de artes visuais, eu me formei em arquitetura e urbanismo, eu já comecei a fazer história, foi a primeira faculdade que eu fiz, e em nenhum ponto, desde que eu comecei a estudar a graduação, eu encontro muita referência de arte árabe, assim, oriental no geral, é defasado em relação à arte ocidental. Mas a arte árabe eu realmente fiquei muito interessada e estou muito feliz que vocês organizaram isso pra gente. Valeuzão. Legal, que massa, Gina. Obrigado pela sua contribuição. E que bom que todo mundo parece estar empolgado com, com o curso. Acho que vai ser bem legal, a gente vai poder ter várias trocas aí. Oi, Oi, Douglas, pode falar. oi, posso me apresentar? Fica à vontade. Boa noite, gente, eu me chamo Douglas, meus pronomes são qualquer pronome, eu sou psicóloga, psicanalista, sou das artes visuais também, e tenho interesse muito grande em palavras, assim, e aí quando eu conheci o curso pelo Instagram, e aí fiquei muito interessada, porque eu tenho uma descendência árabe, e isso foi uma coisa que me instigou muito, assim, a estar aqui. Tenho uma, uma paixão muito grande pela escrita, né? Por qualquer tipo de escrita, assim, mas pela escrita árabe eu tenho uma paixão particular, assim. E aí eu achei que casou muito bem com o processo que eu venho desenvolvendo de conhecimento e também do meu trabalho artístico. Acho que é isso. Legal. Bacana, Douglas. Obrigado por se apresentar. Quem se sentir à vontade, acho legal mostrar carinha. Adoro ver as reações de vocês enquanto a gente tem as discussões, mas, claro, não é obrigatório. Não sei se alguém falou alguma coisa no chat. Não. Ah, tá. Maria Alice também se apresentou aqui, disse que está sem microfone. É do interior de São Paulo e estudante de design na UFMG. Já trabalha como designer e tem muito interesse pela cultura design árabe. Legal. Realmente, o que o Douglas e a Maria Alice falaram é bem interessante, né? A arte árabe tem o seu próprio modo de ser no design e nas artes gráficas como um todo, especialmente pela estrutura da língua, a maneira como você não pode escrever a língua com letras de forma, faz com que o design tenha que acontecer de outra forma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho então que a gente pode começar, se alguém quiser mais se apresentar, fica à vontade. Mas aqui, bom, eu só estou explicando basicamente o que vai ser a ideia desse primeiro bloco de 2 encontros. Então, esse encontro da semana que vem vão focar em alguns processos históricos do pensamento estético árabe, dando um enfoque a uma seleção de artistas e movimentos modernistas. A gente vai entender melhor o que significa modernismo nesse contexto, que não é o modernismo que nos foi ensinado historicamente, historiograficamente, cronologicamente. A gente vai passar brevemente pelas primeiras práticas visuais que se deram a partir do Islã, assim como essas ditas práticas modernistas no mundo árabe
e a interferência colonial nos processos criativos e nos modos de se produzir arte nessa região. Para isso, a gente precisa definir alguns conceitos que vão ser importantes nesse curso. Primeiro, eu acho interessante a gente pensar um pouquinho sobre o conceito de Oriente Médio. O que significa esse conceito de Oriente Médio, né? A definição tradicional desse conceito é geográfica e ela é dada a partir da Península Arábica e dos seus arredores próximos. Os países incluídos aí nessa região denominada Oriente Médio seriam Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, Síria e Turquia. Nem todos os países do Oriente Médio são árabes, mas todos são majoritariamente muçulmanos, o que não significa que não existam populações de outras religiões. Então, nessas regiões, a gente vê também cristãos ortodoxos. No Egito, a gente tem, por exemplo, os cristãos maronitas, e no Líbano também. Não, quer dizer, no Egito são os cristãos coptas, e no Líbano temos os cristãos maronitas e outras religiões. A comunidade judaica também está muito presente nessa região, né? Então, falar em Oriente Médio não significa falar exclusivamente sobre comunidades muçulmanas. Outro conceito interessante que eu acho importante explicar aqui é o conceito são dois aqui, né? O conceito de Liga Árabe e de Mundo Árabe. A Liga Árabe é uma organização diplomática que foi fundada em 1945, depois do final da Segunda Guerra, e ela é composta pelos 22 países que vocês estão vendo aí. Com a diferença para o Oriente Médio seria que aí entram Comores, Djibouti, Mauritânia e Somália, que não são países que estão inseridos na região do Oriente Médio, né, mas que são considerados países árabes. Então, eles fazem parte da Liga Árabe, que é essa organização política. Qual que é a diferença entre Liga Árabe e Mundo Árabe? O Mundo Árabe, ele incluiria também Israel e Saara Ocidental. Mas a gente sabe, né, que a existência de Israel é extremamente problemática por si só. Por esse motivo, ela não participa da Liga Árabe. E o Saara Ocidental hoje é um território de disputa. Então, ele não é reconhecido como um Estado, portanto, não faz parte da Liga Árabe. Tudo bem até aqui, gente? Não sei se eu estou indo muito rápido. A gente tem bastante coisa para falar sobre. Mas eu não sei se eu estou indo rápido demais. Espero que não. Dadas essas duas explicações, eu acho interessante a gente já fazer uma problematização aqui. A Ana Ximenes está aqui também. Então, o conceito de Oriente Médio é extremamente problemático, do ponto de vista da teoria decolonial. Isso porque ele faz alusão a uma perspectiva bastante egocêntrica do mundo. Quando você estabelece um Oriente Médio, você estabelece o que é o meio do mundo. E foi exatamente isso que os europeus fizeram ao criar essa nomenclatura, ao se referir ao Oriente Médio. Porque se a China era o Extremo Oriente, ou se a Índia era o Extremo Oriente, se o Japão era o Extremo Oriente, os países do Oeste Asiático seriam o meio Oriente, a metade do caminho para se chegar ao Oriente. Essa objeção ao termo Oriente Médio não sou eu que estou fazendo, tá? É essa pesquisadora e curadora de artes visuais do Catar, chamada Wadha Al-Aqdi. Ela tem esse texto bastante interessante, chama Objection to the Term Middle East,
Como ele está na internet, é possível vocês terem uma tradução feita pelo próprio navegador. É um texto que vale bastante a pena ler, é bem interessante. Eu acho que o termo Oana, ele não somente questiona essa nomenclatura prévia, né, do Oriente Médio, mas ele também é geograficamente mais preciso, porque significa literalmente Oeste Asiático e Norte da África. Então, ele faz uma referência muito mais precisa do território ao qual a gente está se referindo quando vamos discutir essa região, né? Agora a gente parte para uma questão que é central aqui, né, para qualquer discussão que a gente vai fazer sobre arte árabe, que é o que significa ser árabe, né? Eu sei que vocês já estão vendo o texto aí, né? Mas eu queria saber se alguém tem alguma concepção do que seja árabe, alguma definição que carrega consigo do que é ser árabe e queira compartilhar. Bom, acho que uma definição prévia que a gente pode dar seria de que os povos árabes têm origem semita, ou seja, eles têm origem comum a inúmeros outros grupos étnicos que habitavam um território em comum, como os hebreus, os assírios, os aramaicos, os fenícios, etc., e que habitavam essa atual região da Etiópia e do Iêmen, e eram, em geral, comunidades nômades. No entanto, a definição é complexa porque a gente poderia estabelecer 3 critérios principais para se definir o que é ser árabe, né? O primeiro critério seria um critério geopolítico. Então, o critério que se dá a partir da formação da Liga Árabe, lá em 1945. Então, um país que pertence à Liga Árabe, ou seja, que pertence a essa organização diplomática, seria a maneira de definir o conceito. Todas as pessoas que vivem em um país que seja da Liga, teoricamente, seriam árabes. Só que ele é insuficiente, porque as comunidades autodenominadas árabes já existiam muitos séculos antes dessa organização, e existem os países também que não pertencem à organização por questões políticas, mas que não deixam de ter comunidades árabes. A gente poderia ter como segundo critério o critério linguístico-cultural, que seria o de que quem fala a língua árabe e tem conhecimento da cultura e das tradições árabes seria árabe. Só que ele também é insuficiente, porque existem pessoas de origem árabe cuja língua materna não é o árabe, como muitos povos que até hoje vivem no deserto e não falam árabe ou têm o árabe como uma segunda língua, e os filhos de imigrantes árabes, né, que não deixam de ser árabes simplesmente porque não falam árabe ou porque não têm o mesmo domínio da língua e das tradições e da cultura que uma pessoa que vive no mundo árabe. Terceiro critério seria o critério étnico-genealógico, ou seja, né, quem descende dos primeiros povos a habitarem a Península Arábica seria a forma de se definir o conceito de quem é árabe e quem não é. Só que é complicado, né, definir uma etnia árabe. Primeiro, porque existem dezenas de grupos étnicos que habitavam nessa região e que habitam até hoje. Segundo, porque seria eugenista e pseudocientífico determinar grupos étnicos de maneira biológica. Então, parece que até agora eu não dei uma resposta para vocês, né, do que significa ser árabe. Eu acho que
é interessante a gente pensar sobre como ser árabe é muito mais complexo do que só falar árabe, né? Tem um pensador inglês de origem judia, que é o Eugene Rogan, e ele tem um livro que se chama Os Árabes. Nesse livro ele afirma diz uma frase que eu acho que é bem interessante para a gente entender como é complexo fazer essa definição, que é: os povos árabes são um povo que são muitos povos. Eu acho que essa frase é bem interessante para a gente começar a entender quão complexa é essa definição. Ela não é uma definição simples. Tem um outro pensador que eu trago aqui para vocês, que é o Albert Hourani. O Albert Hourani, ele é de origem libanesa, mas nasceu na Inglaterra. Ele é um pesquisador bem importante de cultura e história árabe, e ele propõe uma unificação desses 3 critérios, de modo que o ser árabe seria um conceito guarda-chuva, que abriga múltiplas formas de ser árabe. Esse trecho eu vou ler para vocês, ele é bem interessante para a gente entender a perspectiva do Hourani. Ele diz: mais conscientes de sua língua do que qualquer outro povo do mundo, vendo-a não só como a maior de suas artes, mas também como seu bem comum, os árabes, em sua maioria, se solicitados a definir o que querem dizer com nação árabe, começariam por afirmar que ela inclui todos aqueles que falam a língua árabe. Mas isso seria apenas o primeiro passo. E não lhes custaria mais do que outro passo para dizer que inclui todos os que afirmam ter uma ligação com as tribos nômades da Arábia, quer por linhagem, quer por filiação, quer por apropriação do seu ideal de excelência humana e padrões de beleza. Uma definição plena abrangeria também uma referência a um processo histórico, a um certo episódio na história em que os árabes desempenharam um papel principal, importante não só para eles, como para o mundo inteiro, e em virtude do qual podem realmente afirmar ter sido algo na história humana. Então, o Hourani, ele propõe uma fusão aí desses critérios que eu trouxe para vocês anteriormente, mas ele se refere a esse episódio da história, que ele deixa em mistério nesse parágrafo, que eu, claro, propositalmente quis cortar. Mas eu queria saber se vocês têm alguma ideia do que é esse critério, esse momento, né, esse episódio da história ao qual o Hourani se refere. Alguém tem alguma suspeita? Alguma chute? Do que seja? Isso eu não tenho muito conhecimento assim sobre, mas isso me remete muito ao meu processo de compreensão de que eu tinha descendência árabe, porque eu conheci uma menina que ela tinha o mesmo sobrenome que o meu, e ela é arqueóloga, e ela pesquisou a história desse sobrenome. E aí, nesse sobrenome, ela descobriu que as primeiras pessoas que tinham esse sobrenome que a gente tem não era Cortinoves, era um outro sobrenome, e que essas pessoas eram caixeiros viajantes no Egito, e que elas migraram em algum momento para a Europa, e esse nome mudou. E quando outras pessoas vieram para o Brasil, esse nome mudou de novo. E aí ela buscou toda a história, inclusive viajou para lá e morou lá durante um tempo. E aí depois ela foi na Itália morar lá e pesquisar também. E aí foi meio que essa história, assim, foi meio que aconteceu. E aí eu pergunto pro meu avô fala algumas coisas também sobre a descendência do meu bisavô, né? E aí fica tudo meio solto, assim, né? Mas eu consigo ter mais ou menos, assim, uma ideia de onde eu descendo, sabe?
Sim. Isso é muito interessante. Eu já dei cursos sobre estética árabe algumas vezes e sempre aparece gente de origem árabe que realmente tem curiosidade em entender a, a, a origem cultural da família e uma série de outras coisas. Acho que é uma busca muito interessante de se fazer, né, quando a gente vê isso no nosso dia a dia, quando isso faz parte da cultura da nossa família. Então, a gente, inclusive, tem muitos brasileiros, muitos árabes que chegaram no Brasil com documentação do Império Otomano. É por isso que eles eram chamados de turcos, porque a documentação deles era turca. Ainda que eles fossem egípcios, sírios, libaneses, palestinos, a documentação deles era do Império Otomano. Então, pessoas que migraram antes da dissolução do Império tinham documentação turca, né? E isso fazia com que os sobrenomes mudassem muito, que houvessem problemas de escrita nos cartórios e os sobrenomes foram se alterando no meio do caminho, né? Alguém tem algum chute de qual seria esse episódio da história? Bom, então eu vou adiantar para vocês que esse episódio da história, do qual o Albert fala nesse livro, O Pensamento Árabe na Era Liberal, que inclusive foi traduzido pela Companhia das Letras, um livro bem interessante, é o Islã. Então, se esse grande episódio da história, ao qual o Albert Hourani fala, é o Islã, não dá para a gente falar de arte árabe sem falar sobre arte islâmica. São dinâmicas, são culturas visuais que se alimentaram desde sempre. Claro, haviam as culturas visuais anteriores, né, ao Islã, e elas foram incorporadas no Islã, assim como várias outras práticas visuais. A cultura visual islâmica, ela incorporou muito de tudo o que os caixeiros viajantes viam pelo mundo. Então, ela pegou elementos da arte indiana, da arte chinesa, da arte de vários povos diferentes para consolidar o que hoje a gente entende como arte islâmica. Esse conceito, no entanto, de arte islâmica, ele é bem discutível, né? Enquanto cristãos, o nosso senso comum indicaria que o termo se refere ao caráter religioso dessas obras, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, a gente poderia dizer que a arte islâmica seria a arte sacra dos muçulmanos. Esse é o que a nossa primeira impressão nos dá, né? Só que a arte islâmica não tem uma correspondência direta com a arte sacra. A gente não pode fazer essa conclusão precipitada, porque ela não tem uma correspondência direta no sentido de que ela não se refere apenas a uma fé. Quando a gente fala sobre Islã, a gente fala também sobre uma cultura, um sistema jurídico incutido no meio secular. Até porque essa separação entre o reino de César e o reino de Deus só se aplica ao Evangelho, não ao Islã. Então, lá em Mateus, né, capítulo 22, versículo 21, diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa separação, ela não foi feita dentro da cultura islâmica. Isso não significa, absolutamente, que os muçulmanos sejam mais religiosos, que a religião esteja mais involucrada no sistema jurídico, ou que eles tenham qualquer tendência maior que os cristãos ao radicalismo ou ao fundamentalismo. Essa afirmação seria incabível e, inclusive, islamofóbica demais. Mas que é importante a gente entender isso, porque a gente está tratando de povos constitutivamente diferentes
da cultura e do pensamento cristão ocidental. Diferente do cristianismo, por exemplo, o Islã não começou como uma fé de poucos, que foi lentamente aumentando o seu número de convertidos, meio que existindo à sombra do Estado, né, do Império Romano na época, até finalmente florescer no Império e dar luz a uma arte, a uma filosofia, a uma doutrina social. No Islã, esses acontecimentos foram simultâneos. Eles se concentraram em algumas décadas do século VII ao século VIII. Então, portanto, atreladas à formação do primeiro Estado Islâmico, que foi consolidado pelo próprio profeta Muhammad, que não foi só apenas um profeta, mas também foi um líder político e um estrategista militar. Essas diferenças são importantes de se ter em mente para a gente compreender o caráter, muitas vezes secular, e completamente desvinculado da religiosidade da arte islâmica. Eu coloquei aqui, tentei ilustrar para vocês as várias facetas da arte islâmica, né? Então, a gente tem a caligrafia, que Douglas comentou e Maria Alice também comentou, que é essa questão não só da escrita apenas, né? Mas de tornar o escrever uma arte em si. A gente tem a editoração também, os árabes foram muito pioneiros na produção de livros, e os livros são lindos, assim, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. A gente tem a cerâmica, os padrões geométricos que estão tanto na cerâmica quanto na editoração, e tem outras representações. Os motivos vegetais, que a gente vai ver aparecem em algumas mesquitas. A gente também tem a arquitetura, que é muito famosa, a tapeçaria, que é o motivo pelo qual os árabes e os iranianos também são conhecidos internacionalmente, né, as tapeçarias. A gente também tem as peças em metalurgia. Então, aqui eu só estou trazendo uma ideia do quão abrangente é falar sobre arte islâmica, né? Não apenas no sentido de que ela não é só arte religiosa, mas também no sentido de que ela abrange muitas mídias, muitos modos de se produzir cultura visual. Tem um trecho aqui interessante desse artigo que se chama What is Islamic Art? Historical Perspectives and New Debates, que é do Matkaf. O Matkaf é um coletivo bem interessante do Catar que escreve sobre arte árabe e arte islâmica. Aí o trecho diz, né? A definição comumente aceita para a arte islâmica refere-se à produção artística e arquitetônica realizada em regiões que se estendem da Espanha à Índia, entre o século VII até o século XVIII. Essa região foi o lar dos vários impérios islâmicos, incluindo os omíadas, abássidas, seljuques, mamelucos e os otomanos. Vale notar que, embora essa arte tenha sido criada em regiões onde o Islã era uma força cultural dominante, ela não era necessariamente arte religiosa. Então, isso aqui repete o que eu já havia dito, né? Isso, consequentemente, significa que o termo arte islâmica não é comparável ao de arte budista ou arte cristã, que são geralmente baseados na fé. Ao contrário, a arte islâmica foi criada tanto por muçulmanos quanto por não muçulmanos. Então, ela é produzida por judeus e cristãos também, embora dentro da esfera da influência islâmica. Esse termo, guarda-chuva, inclui várias formas de arte, como arquitetura, arte decorativa, cerâmica, mosaico, esculturas em relevo, desenhos, pinturas, têxteis, caligrafia e metalurgia. Considerando a extensão das várias dinastias islâmicas e sua influência geográfica, histórica e cultural, a arte islâmica foi sujeita a uma variedade de regiões, tanto no Oriente como no Ocidente. Assim, ela evoluiu e se desenvolveu através de diferentes períodos, regiões, estilos e influências. Então, por aqui a gente já tem uma ideia de que tentar definir arte islâmica é tão complexo quanto tentar definir o conceito de árabe, né? É muito interessante como, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente percebe o quão amplo é esse tema. E aqui a gente vai trazer um gostinho, né, de toda essa infinidade de possibilidades da arte islâmica.
eu acho que é também interessante ter em mente que, para compreender a arte islâmica, a gente precisa abandonar uma diferenciação fundamental da arte ocidental, que é a diferenciação entre arte e artesanato. Essa hierarquia que é estabelecida entre a produção de arte decorativa e o que seria a grande arte, né? Numa perspectiva absolutamente eurocêntrica. Isso porque a tríade, né, a tríade da arte europeia, pintura, escultura e arquitetura, ela não pode ser tida como o padrão para se compreender a cultura visual islâmica. A cultura visual islâmica, como vocês já viram, é muito mais expansiva do que isso. E arte e artesanato se fundem. Eu acho que essa é uma percepção importante que a gente tem que ter quando a gente for adentrar essas discussões sobre arte islâmica. Tá tudo bem até aqui, gente? Tem alguma questão? Estou falando muito rápido? Vocês querem voltar em alguma coisa? Ou querem que eu explique melhor alguma coisa? Ok. Então, vamos lá. Uma das primeiras facetas que eu queria trazer para vocês da arte islâmica é a arquitetura, né? Por vezes, ela é considerada a maior das artes islâmicas, não só devido à sua magnitude, né, ao tamanho dessas obras, mas aos altos investimentos financeiros que ela acarretou, a durabilidade dessas construções e a grande audiência que viu essas construções. A arquitetura islâmica, então, ela revolucionou o modo de se construir, inclusive foi motivo de curiosidade por parte dos europeus, que sequer compreendiam como essas construções foram erguidas quando as viram pela primeira vez. É importante saber que, além do evidente conhecimento que os árabes tinham de engenharia civil e engenharia hidráulica, visto que toda mesquita precisa de água, eu não sei se vocês sabem, mas o ritual islâmico de orações, ele exige que a pessoa, antes de rezar, faça uma limpeza antes de adentrar a mesquita, né? Isso envolve limpar certas partes do corpo antes da oração, e por isso era necessário água corrente e limpa dentro de todas as mesquitas. Isso fez com que as construções islâmicas fossem absolutamente vanguardistas nesse sentido. Mas a gente também nota nessas construções que vocês estão vendo aqui o fenômeno chamado vulgarmente de arabesco. É uma rubrica, esse termo, arabesco, para se referir a essas abstrações geométricas de projeção infinita, algo que é muito comum na cultura visual islâmica. O arabesco evoca uma parte importante da religiosidade islâmica, porque o seu caráter infinito e quase vertiginoso de tanta informação visual que a gente recebe se espalha por todas as paredes e pelo chão das mesquitas, porque ela induziria as pessoas a entrarem numa espécie de transe espiritual, através da beleza inebriante dessas projeções geométricas. Para compreender melhor essa relação espiritual dos muçulmanos com a geometria e a matemática, eu recomendo a leitura de um livro escrito por uma pesquisadora brasileira chamada Silvia Leite, com Y, Silvia Leite. Ela escreveu esse livro chamado O Simbolismo dos Padrões Geométricos da Arte Islâmica. Vou botar aqui no chat, caso alguém tenha interesse. Tem alguma coisa cortando a apresentação? Deixa eu ver. Estranho. Se eu estou compartilhando uma tela. Segue cobrindo? Vocês estão conseguindo ver a apresentação toda? Tá normal agora. Ok.
Desculpa, eu não tinha percebido. Não sei nem o que eu fiz aqui para aparecer só metade, mas enfim. Uma das construções que vocês estão vendo aqui é a Mesquita Al-Aqsa, que atualmente fica em Jerusalém, Palestina. A Mesquita Al-Aqsa, ela fica no Domo da Rocha, que é uma construção que fica na cidade de Jerusalém, uma construção muito importante, porque ela é um ponto sagrado para as 3 grandes religiões abraâmicas, tanto o Islã quanto o cristianismo e o judaísmo consideram esse lugar um lugar sagrado. Essa é provavelmente a construção mais antiga ainda existente da arte islâmica, e foi construída há alguns anos após a morte do profeta Muhammad. Ele falece em 632, de acordo com os registros do Islã, mas a construção foi ordenada pelo califa Abd al-Malik Marwan em 692, aonde teoricamente o Muhammad teria ascendido aos céus, como indica um dos trechos do Corão chamado Surat al-Isra. É notável a presença de escritos corânicos nas paredes, junto com motivos abstratos que foram esculpidos nas cores em turquesa e lápis lazuli. Essa foto que vocês estão vendo aqui da esquerda, não sei se é possível ver aqui em cima, mas tem várias coisas escritas aqui que são trechos do Corão, que estão escritos, incutidos nas paredes da mesquita, né? E são importantes justamente para a construção desse transe espiritual que a mesquita permitiria. Hoje, o domo da Rocha, onde fica a Mesquita Al-Aqsa, é território teoricamente neutro, mas na prática é território israelense. Inclusive, tiveram notícias recentes sobre ataques dentro da mesquita, muçulmanos palestinos tomando uma surra da polícia dentro da mesquita. Então, é um território hoje de disputa política profunda. A outra mesquita que vocês estão vendo aqui do lado direito foi construída muito depois, né, já em 1465, é a Mesquita Azul, que fica em Tabriz, no Irã. Essa mesquita foi construída durante o governo de Karakoyunlu, uma monarquia muçulmana que se estabeleceu no Irã na época. Infelizmente, em 1780, houve um terremoto que danificou seriamente a construção. E hoje a gente só tem alguns fragmentos dessa mesquita. No entanto, é evidente que existe um pioneirismo arquitetônico de construção aí, com essas abóbodas ramificadas, lembram pequenas colmeias, né, feitas também em turquesa e lápis lazuli, 2 pedras preciosas. É inebriante, né, olhar para as paredes da mesquita, porque parece que ela nunca acaba, né? Você olha para o teto e ele tende ao infinito. Eu acho que essa era a ideia também de usar as projeções geométricas dentro das mesquitas. Nossa, eu fiquei, assim, vidrada nessa mesquita. Tipo, desde que apareceu a foto, eu tô olhando, assim, sem parar. É muito Coisa... impressionante. Uhum. Nossa, tipo, transporta mesmo a gente, né? Tipo, parece que quando você olha, são tantos padrões, é tão expansivo, né? Que parece que por um momento você expande junto, assim, sei lá, que pirei, assim, nessa mesquita. Total, total. E aí a gente ainda pode até fazer outras associações, né? Por exemplo, olhar para essa mesquita agora me lembrou o céu noturno. Esse poderia ser o céu repleto de estrelas, né? Então é interessante como a abstração geométrica ela permite que a pessoa crie interpretações do que ela está olhando também. Bem bonito mesmo. Tem outras 2 mesquitas que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem do lado esquerdo
a mesquita Ibn Tulun, que é uma mesquita que fica no Egito, né, no Cairo, e foi construída aí no ano de 879, também uma das mesquitas mais antigas da qual se tem registro. Essa mesquita abriga um minarete, que vocês estão vendo nessa imagem. O minarete ele é uma parte da construção de mesquita, né? Ele faz parte da configuração da arquitetura de mesquita, porque ele é o ponto de onde se chamavam as pessoas à oração. Antes era uma pessoa que subia lá e cantava trechos do Corão, convocando as pessoas para orarem. Hoje, é claro que isso se modernizou, então agora ele só tem caixas de som espalhadas pela mesquita que convocam todas as pessoas a orarem. Mas esse Léo, minarete... Oi. meu bem, tá cortando a apresentação de novo. Oh, desculpa, eu fiz aqui de errado. Continua cortando? Voltou ao normal. Obrigada. Ah, tá. Desculpa. Bom, essa mesquita ela tem uma estrutura interessante, porque as escadarias ficam do lado de fora. Normalmente as escadarias do minarete são internas, mas esse minarete em especial ele parece meio que um farol, assim, é bem bonito. E também tem a gente consegue ver ali perto das entradas da mesquita um tom diferente nas paredes, que parece indicar que um dia a mesquita teve cor, mas ela obviamente perdeu o pigmento por conta de, enfim, séculos de exposição aos ventos do Saara. A areia vai modificando a cor da construção, né? Deixa eu ver. Pô, gente, está cortando de novo? O que eu estou fazendo de errado aqui? Eu tô abrindo Não, aqui. não. Agora tá normal. Ah, Foi tá, aquela agora hora. tá. Ok. É, bom, aí do lado direito, a gente tem a Mesquita de Córdoba, que é uma mesquita que fica na cidade de Córdoba, na Espanha. Ela foi construída durante o domínio muçulmano no sul da Espanha, por ordem do emir, que é um cargo foi um cargo dentro do Império Islâmico, chamado Abderrahman III. A mesquita foi feita por artistas trazidos da Síria, então eles transportaram os artistas lá da Síria até a Espanha, que era o polo de surgimento da arte islâmica durante a dinastia Omíada, que foi durante o califado Omíada que foi construído a mesquita de Córdoba. Córdoba, nessa época, era uma das principais cidades da Europa, e a ocupação muçulmana nesse território abalou profundamente as dinâmicas geográficas e políticas do Império Bizantino na época. Durante a Reconquista Espanhola, a mesquita se tornou uma catedral, porque os muçulmanos foram expulsos do território, e hoje ela é um templo que abriga tanto cristãos quanto muçulmanos. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui na imagem, vocês vão ver que, apesar de ser uma imagem de uma mesquita, aqui em cima a gente tem uma espécie esqueci o nome disso, onde você coloca o incenso, mas que tem uma cruz. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma cruz aqui nesse objeto especificamente. Toda a construção foi feita por artistas sírios para que esse lugar fosse uma mesquita, mas hoje a mesma construção abriga duas religiões. E aí ela foi construída aí durante 2 séculos, né, entre 784 e 987, depois de Cristo, claro. Cortando a apresentação. Ou não? Voltou. O nome do objeto? Ah, tá. Eu não lembro o nome desse objeto, mas ele é o objeto onde colocam incenso e, enfim, coisas aromáticas. Colocam velas também.
Tá tudo bem até aqui, gente? Desculpa, eu não sei por que que a apresentação está cortando no meio, em momentos, eu nem sei como ela está cortando, mas espero que esteja dando para vocês verem ela toda. Ok. Ah, tá. Tá. Nossa, desculpa, Turib, eu me confundi, porque aí o objeto era turíbula, aí eu não entendi. Falei, bem. Desculpa. Ah, tá. Então esse é o nome do objeto. Ok, muito obrigado. Então, o próximo tópico dentro de arte islâmica que eu queria apresentar para vocês é esse, né, das artes gráficas. O calígrafo, até pouco tempo depois do surgimento do Islã, era o único artista que possuía prestígio social. Então, ele era muito mais reconhecido que qualquer outra categoria de artistas. Os calígrafos eram um dos poucos tipos de artistas que assinavam os próprios trabalhos. Então, havia a identificação autoral do trabalho. No entanto, ainda que amplamente utilizada na arte islâmica, a caligrafia árabe ela foi desenvolvida por motivos não religiosos. Ela já existia antes do Islã. E ela era utilizada especialmente no campo da poesia e da escrita de provérbios, assim como em assinaturas, documentos jurídicos e exaltações de governantes. Então, o uso religioso dela é posterior. Isso explica porque a escrita na cultura árabe, assim como em outras culturas semitas, era e é muito valorizada, especialmente pela maneira como se atribuía à língua árabe um caráter divino, né? Devido à ideia, à fé, de que a Muhammad teria sido revelado o Corão em língua árabe pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel teria descido dos céus e revelado o Corão ao Muhammad em árabe. Por isso que na arte islâmica, a caligrafia não apenas tem um uso prático de linguagem escrita, mas de adorno. Então, muitas vezes, algo é escrito em caligrafia árabe não necessariamente para ser lido, mas sim para ser apreciado esteticamente. Dessa forma, ainda que em outras culturas houvesse o uso da escrita como elemento estético, é na cultura visual islâmica que ela tem papel de destaque sob a imagem, inclusive. A caligrafia tinha mais importância do que a imagem, em muitos contextos. E a prática de produção de livros, assim como de técnicas de encadernamento e editoração, eram extremamente avançadas no começo da arte islâmica, ali por volta do ano 700. Aqui a gente tem dois exemplos de artes gráficas, né? O exemplo da esquerda, que vocês estão vendo, ele tem a caligrafia feita pelo calígrafo Ahmad Nairizi e as iluminuras feitas por Muhammad Hadi. Esse é um exemplar do Corão, livro das orações, e especificamente essas duas páginas são a Surat al-Yasin e a Surat al-Fat. Essa edição do Corão foi produzida em 1719, entre 1719 e 1720, e hoje faz parte da coleção do Metropolitan, em Nova York. O livro de orações, esse livro de orações, ele representa o caráter... o João está dizendo aqui... Eu vi um documentário que foi bem difícil adaptar essa escrita para as máquinas de impressão, sendo grande parte dos livros feitos manualmente. Sim, João, a questão da caligrafia árabe é que ela permite muita estilização, muito. Então, as possibilidades são muito grandes quando a gente olha, por exemplo, para essa parte aqui do livro. Não sei se vocês veem o meu mouse. Vocês veem o meu mouse? Eu nem sei, mas estou me sentindo uma idosa. Dá para ver. Então, essa parte azul aqui do livro
ela tem a caligrafia extremamente intrincada, assim, é muito difícil identificar quais são as palavras, porque as letras aí, elas têm uma função mais estética do que de transmissão, de comunicação através de linguagem escrita. Esse livro, ele representa como as artes islâmicas estão conectadas de alguma forma, especialmente quando a gente pensa que essa página do livro, que tem essa espécie de moldura em volta, ela remete muito a vários tipos de tapeçarias, por exemplo. Então, as artes decorativas dentro da arte islâmica têm uma conexão, uma interligação entre elas, né? A gente vai ver algumas tapeçarias em breve e vocês vão perceber que o formato é muito parecido. Esse livro ele tem elementos tanto da arte iraniana quanto de alguns aspectos da cultura indiana, desses carimbos em flores douradas que estão em volta da página. E o livro foi feito basicamente em nanquim, aquarela e ouro. Então, essas partes que vocês veem douradas, elas não são apenas douradas, mas o livro inteiro tem muito ouro dentro dele. Tem essa representação muito interessante do lado direito também, que é a ascensão do Muhammad aos céus. Muhammad, o profeta, por vezes é representado com um véu sobre o seu rosto, e ainda que isso não seja uma regra, existem inclusive representações figurativas do Muhammad, a escolha estética se tornou alvo de debate até os dias de hoje, inclusive segue uma discussão que segue viva, né, dentro do campo de estudo da história da arte islâmica. Nessa cena, o profeta ele vive duas passagens do Corão, chamadas Al-Isra e Al-Miraj. Essas duas passagens falam, grosso modo, de uma jornada física e espiritual, na qual o Muhammad faz uma jornada pelo deserto até chegar no Domo da Rocha, onde eu falei fica a Mesquita Al-Aqsa hoje. Então, ele chega até o Domo da Rocha nessa peregrinação, e ele é carregado aos céus por uma figura da tradição islâmica chamada Burak, um animal que é descrito como sendo metade equino, metade humano, não especifica, né, se é um cavalo, se é um burro, se é uma mula, as representações variam, mas essa criatura é representada com asas, uma cauda de pavão e um rosto feminino. É uma criatura que faz parte dessa tradição do islamismo místico, do sufismo, né? Essa tradição misticista do Islã, que tinha outras divindades e criaturas que faziam parte das suas representações. Aqui, no caso, essa ilustração aparece no livro de poesia de um poeta chamado Nizami Ganjava, que teria nascido hoje no atual território do Azerbaijão. Aqui a gente chega às tapeçarias islâmicas. Então, reparem, essa tapeçaria aqui à direita, ela tem a mesma estrutura de moldura e faz um diálogo muito grande com o livro. Percebam como uma arte se transpõe na outra e se espelha na outra também. Isso é bem interessante. Tudo bem até aqui? Me deem só um minutinho. Eu vou conectar meu computador no carregador. E vou aproveitar também para fazer uma pausa bem rapidinho, porque eu vou no banheiro, já volto.
Ah, tá. A Phoebe nos avisando aí que tudo isso que vocês estão vendo aqui vai estar disponível lá no Drive para consulta, e enfim, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o material, vocês podem me perguntar. Claro, eu fiz uma tradução de tudo, então eu tive que adaptar alguns títulos de obras, mas de qualquer forma eu tento, sempre que eu encontrei a coleção a qual pertence a obra, indicar a qual coleção pertence para ficar mais fácil a pesquisa. Bom, então vamos aqui para as tapeçarias. A tapeçaria, dentro da cultura visual islâmica, é interessante para ressaltar aquilo que eu já havia dito sobre a não distinção entre arte e artesanato. Algo que fez com que objetos do cotidiano fossem produzidos com uma alta distinção e escolhas estéticas muito ousadas. A tapeçaria é uma das facetas dessa cultura, e é, inclusive, a faceta pela qual a arte islâmica é conhecida mundo afora. Além disso, a presença dos tecidos na vida islâmica se deve, entre outros fatores, à produção e comércio de fibras, como lã, linho, seda, algodão, além de tinturas e da produção de tecidos e todo tipo de materiais, como uma das principais fontes de renda de cidades e até países inteiros. Tem um estudo de alguns historiadores da Idade Média que indicam que, nesse período, na Idade Média islâmica, a indústria têxtil se comparava aos estados industriais modernos, tamanha a fortuna e o dinheiro que essa indústria movimentava na região. Então, o tecido ele era um fenômeno social que discriminava os ricos dos pobres, as mulheres dos homens, os nômades dos habitantes da cidade, os muçulmanos dos judeus e dos cristãos, e assim por diante. Como o material têxtil é de fácil decomposição, é difícil a gente encontrar registros tão antigos dessas práticas. Os tecidos se desfazem com muita facilidade e se decompõem muito rápido também. A tapeçaria ela não é utilizada, nesse sentido, apenas como decoração, ou ainda enquanto uma forma de se aquecer em noites frias, no deserto ou nas montanhas, uma vez que ela cumpre também, em algumas regiões de Oana, funções arquitetônicas, especialmente entre os povos nômades. O trabalho artesanal envolvendo têxteis é socialmente destinado às mulheres, dentro desse contexto. Só que isso significa que elas tinham um papel fundamental dentro das comunidades nômades, que era o de construção do abrigo, né? Especialmente num ambiente hostil do deserto ou no meio das montanhas. Então, nesse caso, o ato de produzir tecidos era também fazia com que fosse atribuído a elas também a função de construtoras e arquitetas do espaço onde essas pessoas viviam, né? Onde as comunidades às quais essas mulheres pertenciam viviam. Especialmente ali na região da Península Arábica, e onde a gente tem os primeiros povos do deserto, e no norte da África, onde a gente tem os Amazigh. Tudo bem até aqui, gente? Algum comentário, questão? Eu queria comentar uma coisa assim que, ouvindo você falar sobre a questão de como a tapeçaria ela indicava se, tipo assim, tinha diferenciações para homem, mulher, né? Várias dessas questões. Eu fiquei pensando, ou como, tipo assim, normalmente em culturas que não são, né,
muito hegemônicas e, né, que estão mais, eu posso dizer, que não estão, assim, totalmente destruídas pelo capitalismo, né? Somente quando a gente pensa em como, nessa parte antes disso tudo virar sobre dinheiro. E aí eu penso muito sobre a indústria têxtil atualmente, sabe? Tipo, como a gente vê que, tipo, é sempre uma padronização para todo mundo usar os mesmos estilos de roupa. Eu não sei se tem a ver, eu fiquei pensando nessa questão de como, às vezes, o capitalismo parece que quer sempre que a gente fique todo mundo igual, assim, né? E como isso é tão diferente em culturas que estão anterior a isso, né? Ou que tem uma visão totalmente diferente do que a gente cresceu, né? No caso de culturas orientais. Não sei, fiquei pensando nisso. Sim, não, muito interessante o que você trouxe, especialmente para a gente pensar, o capitalismo moderno realmente tende a uma certa padronização, né, especialmente no que diz respeito ao que a gente veste, por conta dessa industrialização. Mas isso não significa dizer que no mundo árabe não havia moda. A moda é um fenômeno social, então ela é ao mesmo tempo a construção da identidade do indivíduo e a manifestação dele de querer se inserir na sociedade. Então a roupa, ela revela essas duas coisas, né? Um desejo de construir a própria identidade e um desejo de participar do mundo, de pertencer a algo. E foi o que eu disse, né? Então, haviam signos que distinguiam quem era uma pessoa rica dentro dessas sociedades, e ele estava associado também à roupa, e à religião também, o gênero, etc. Então, não só a tapeçaria, mas os têxteis em geral, eles geram todas essas reflexões, né? Muito interessante. Esse tapete que vocês estão vendo aqui do lado direito, chama, né, tapete tipo combate de animais. Vocês vão conseguir ver melhor quando derem um zoom na apresentação, mas só olhando para ele, você consegue identificar figuras de criaturas, imagens de criaturas e tal, que são animais que existiam dentro na região onde o tapete foi produzido, ali na região de Kashan, no Irã. E o tapete, ele possui esse tema específico. Poucos tapetes foram encontrados com o mesmo tema. No centro, a gente pode ver uma fênix, tem duas fênix aqui de cada lado, aqui onde eu estou colocando o meu mouse, e um dragão. Ao redor a gente também tem outros elementos como antílopes, leões e panteras. Dando zoom na imagem, vocês vão conseguir ver melhor, mas eu também posso disponibilizar ela. Agora eu reparei que ela está um pouco pequena aqui. O outro aspecto da arte islâmica que eu queria entrar com vocês é esse da cerâmica e da metalurgia. Mais uma vez aqui a gente se depara com objetos do cotidiano repletos de adornos e de significado estético, de modo que eles não cumprem só funções utilitárias. Um dos objetos que vocês podem ver aí é um objeto que se chama tigela funda do período samânida. A tigela, além de revelar uma alta sofisticação aí dos artesãos do Nordeste do Irã do século X, também se mostra um objeto curioso, por conta de um provérbio que ele carrega inscrito nele. O provérbio disse que aquele que se contenta com a própria opinião está em perigo. Bênçãos ao dono. É uma frase engraçada para se pôr num prato, né?
Mas essa inscrição ela está em volta do prato. A escrita árabe é muito interessante por conta disso também, né? Ela permite que você escreva num círculo e sugere essa forma ousada, mas que ainda há uma sensação de linearidade, né? Pelo fato de a língua árabe só ser uma língua escrita em cursiva. Não, o Marcelo comentou aqui, achou o provérbio bem forte. É um dizer assim muito profundo, muito filosófico, e isso está num prato. O artista que produziu esse objeto, ao mesmo tempo, inseriu uma frase filosófica e se comunicou com a pessoa que encomendou a peça. Porque, ao final do provérbio, ele diz bênçãos ao dono. Então, isso é muito interessante porque não existe precedente desse tipo de objeto sendo feito na arte ocidental até então. É uma distinção e, por deixar de existir uma distinção entre o artista e o artesão, esse tipo de cultura visual permitia a criação desses objetos. Ah, tá. Vou copiar e colar o provérbio aqui. É uma frase bem legal. Tem outra tigela aqui, que vocês podem ver abaixo. O nome dela é só tigela, foi assim que eu encontrei ela no banco de dados do museu. Mas essa tigela tem uma cena da corte, na qual a gente vê um jovem príncipe ao centro dela, provavelmente o dono, a pessoa que encomendou essa tigela, e ele olha na direção de quem observa a peça de louça. Parece ter uma quebra aí, né? Uma conexão entre o objeto e o observador do objeto. Ao redor desse príncipe, a gente vê pessoas a cavalo que estão sendo representadas jogando polo. Então, eles estão usando aqueles tacos, né, para jogar polo. E também se faz uma referência a um esporte que era comum à época, que era a caça de falcões. Então, tem alguns falcões representados na tigela também, além de objetos de cerâmica e uma projeção simétrica, né, dessas figuras. Então, a gente tem exatamente os 4 cavalos posicionados em torno desse príncipe, né, uma composição bem interessante. Do lado direito, que a gente vê aí, que não é uma tigela, mas sim um braseiro, ele é um braseiro que foi encontrado no Palácio Richan. Esse objeto bastante peculiar, ele estava nesse palácio, que ficava localizado próximo à cidade palestina de Jericó, no século VIII. Nesse palácio, que tinha um complexo de casas de banho, uma plantação irrigada por um sistema complexo de irrigação, se especula que vivia um membro da dinastia Omíada, conhecido pelo seu estilo de vida extravagante e opulento. Era o sobrinho do califa Hisham ibn Abd al-Malik. Mas o uso da propriedade e o dono da propriedade ainda são um mistério. O braseiro remonta a culturas visuais muito diferentes, demonstrando não apenas que a arte islâmica também apreciava elementos figurativos, né, representação de seres humanos segurando objetos, mas também a gente tem animais sendo representados nesse braseiro, como também exemplificando esse caráter que eu expliquei brevemente, que é um caráter cosmopolita dos artesãos islâmicos da época. O que significa isso, né? Significa que um artista que produzia arte islâmica, ele produzia com base em referências de arte de toda a região pela qual se estendeu o primeiro Império Islâmico, tendo a Síria como epicentro, onde surge
o que a gente vai entender hoje como arte islâmica, foi um polo de produção cultural que trouxe artistas de toda a região. Então, pelas cidades da Síria, por Alepo, por Damasco, passavam artistas indianos, artistas afegãos, artistas paquistaneses, egípcios, libaneses, enfim, todo tipo de artistas se encontravam nessa região, tanto para estudar quanto para aprenderem técnicas com outros artistas. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui e talvez fazer uma abertura aí para todo mundo poder falar as impressões que teve, do que a gente conversou até agora, porque essa parte eu acabei planejando para a aula seguinte, e é um conceito, o conceito de orientalismo é um conceito que eu quero trabalhar com vocês, acho que vai ser bem legal para a gente interpretar as obras que a gente vai ver também, mas não daria tempo de eu desenvolver ele aqui em 10 minutos. Então, eu queria, se vocês quiserem compartilhar impressões gerais do que a gente conversou até aqui, questões, tem um livro também que eu queria recomendar para vocês, que está aqui comigo, especialmente para entender essa questão da formação dos povos árabes, é esse livro que se chama Ahlan wa Sahlan, significa seja bem-vindo em árabe, e ele se chama Ahlan wa Sahlan, uma introdução aos mundos árabes. É um livro que foi organizado pela Karim Ahmad Chiaito, que é uma pesquisadora brasileira, e é um livro que foi publicado pela Lutas Anticapital, esse livrinho aqui. É um livro bem legal para entender questões introdutórias a respeito do mundo árabe, tanto no campo da política quanto da cultura. Traz reflexões bem interessantes, eu vou colocar aqui no chat para vocês. WhatsApp. E aí, gente? Questões, reflexões, crises? Eu vou eu vou ter que ligar o meu vídeo. Eu queria mostrar para vocês tem um trecho de um livro que eu terminei há pouco tempo, que é... Você está conseguindo me ouvir direito? Tá, eu vou ter que ligar o vídeo para mostrar. Estamos te ouvindo. Alguém está me vendo? Porque eu não estou me vendo. Estamos te vendo. Só um segundo. Como eu me vejo para conseguir entender que eu estou mostrando isso? Só um segundo. É a primeira vez que eu mexo nisso. Tá, acho que eu não estou me vendo, mas vocês estão conseguindo ver o que eu estou mostrando? Sim, sim. Esse livro, eu não sei se alguém tem esse livro. O Políticas do Design é de um holandês e ele fala... Esse livro é muito bom. Eu comprei, tipo assim, eu estava no evento. Aí falaram que era um livro mostrando algumas outras formas de fazer design ao redor do mundo e mostrando que muitas vezes o que a gente tem como um design neutro não é neutro na realidade. E aí tem vários momentos que ele aborda arte árabe, e esse daqui é sobre a tipografia árabe, como a tipografia é feita, por exemplo, na fonte de computador. E aí ele explica que as fontes árabes, sim, políticas de design do Ruben Pater, da editora Obu. Aí ele fala que as fontes árabes
do computador, as primeiras fontes árabes, elas foram feitas por pessoas que não eram árabes. Então, elas foram feitas com um molde da escrita latina. Então, dentro de muitos lugares que falam árabe, não consegue entender a escrita, porque ele usa serifa e ele tira serifa em momentos que ele não sabe porque ele não é uma pessoa árabe. E aí, o autor mostra que já tem pessoas produzindo fontes que são legíveis tanto em árabe quanto em latino, que é essa Zen, em que eles pegam o design de pincelada árabe e eles não tiram onde eles não podem tirar. E aí ele mostra depois que muitas marcas, quando colocam lojas em lugares que falam árabe, eles traduzem a fonte como se eles estivessem traduzindo o latino e que as fontes ficam ilegíveis nesses lugares. Sim. E aí ele mostra as fontes traduzidas, que eles literalmente imaginam como seria na escrita árabe e eles traduzem, só que muitas vezes fica uma tradução completamente errada, não faz sentido ou fica ilegível. Aí é que ele coloca pro cirílico e pro árabe, nessas páginas próximas tem. E são algumas logos que ele fala que, tipo, eles traduzem como se eles estivessem traduzindo uma parada escrevendo em latino, mas a grande realidade é que fica ilegível para pessoas que não têm o conhecimento de latino. E ele fala mais ou menos sobre isso nesse livro, que até dentro da arte que se mostra inclusiva e do design que se mostra inclusivo, você não consegue ter como base que aquilo realmente representa uma outra cultura, porque as pessoas da outra cultura não estão produzindo com tanta frequência quanto eles, porque eles não aparecem na grande realidade, né? Sim. E aí o livro fala basicamente sobre isso. E essa parada da fonte eu achei muito maneiro, porque tem várias fontes hoje de computador mesmo que conseguem ser legíveis em de vários pontos de vista. É isso. Sim. Não, legal. Que bom que você trouxe essa reflexão, Ju. Nesse livro é muito legal. E ele explora justamente isso, né? Como existe um colonialismo do design e que é uma coisa que tem que ser explorada. Mas, por exemplo, como eu estudo a língua árabe, não sei falar árabe em propriedade, mas estudo a língua árabe, eu uso o teclado árabe no celular. E ele funciona muito bem. Acho que realmente tem havido uma abertura para designers e programadores árabes participarem dessa discussão, porque senão fica um europeu tentando fazer com que aquilo funcione numa língua cuja cultura escrita é totalmente diferente, né? Sim, ele explica isso até que chegou um ponto em que os árabes não conseguiam, as pessoas que falam árabe não conseguiam entender o árabe, então eles preferiam se comunicar com número. Tem até uma linguagem digital dos anos 2000 que eles preferiam falar em número, usar o número latino para falar árabe, do que usar a fonte árabe de fato. Sim, sim. E aí houve essa adaptação do árabe para o alfabeto latino, né? Os árabes souberam usar o alfabeto latino para escrever em árabe. É bem interessante. E você vê no Twitter, às vezes você vê alguém, ou em qualquer outra rede social, escrevendo com o alfabeto latino, mas escrevendo em árabe. Bom, eu queria só falar uma coisa que eu vi, assim, um pouco antes de entrar aqui para assistir, o pessoal, uma repercussão sobre a série da Netflix da Cleópatra. E aí, como, tipo, e aí quando o Juno falando isso, eu lembrei da discussão que até, tipo, tem uma moça que ela é árabe e ela comentou sobre isso. Ela falou que, tipo assim, o problema não é que colocaram essa discussão, tipo, a atriz é negra, mas é, tipo, uma personagem egípcia, e é aquela discussão se
qual a raça, e ela falou, isso não tem nada a ver. A questão é que a Netflix está produzindo uma série sobre cultura egípcia e não tem ninguém que é realmente egípcio participando da produção. Nem os egiptólogos que eles contrataram são do Egito mesmo, né? Eles contrataram europeus, assim. Então, é o descaso e realmente que eles querem continuar com essa ideia, né? Ah, vamos falar porque dá dinheiro, mas vamos falar com a nossa visão e foda-se, vamos ganhar dinheiro em cima dessas pessoas, sabe? É absurdo. Total, total. Muito interessante sua contribuição. Vai ser exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo encontro. Por isso que a gente precisa falar sobre orientalismo. Então vai ser muito legal para discutir essas questões, né? Até porque por que não faltou dinheiro para contratar um consultor ou uma consultora egípcia para dar uma opinião sobre aquilo que estava sendo produzido, né? Questões. Partimos, então, para o fim do nosso primeiro encontro hoje. A Phoebe quer dizer algo. Gente, obrigada a todos que vieram hoje. Na semana que vem tem mais, também na terça-feira, às 6. E obrigada, Léo, obrigada, Cláudia, Ana, que são nossas intérpretes. Obrigada a todo mundo que veio assistir e participar com a gente. Foi um prazer e a gente continua depois. Um beijo. Muito obrigado, gente. Shukran, obrigada. E ma'a salama. Até a próxima.